Você sabia que alguns erros comuns podem comprometer o seu treinamento de ombros? E nós estamos aqui hoje com o nosso colaborador, Stefano. Bem-vindo, Stefano, ao nosso canal. E o Stefano vai nos auxiliar hoje e fazer algumas demonstrações para que você possa obter excelentes resultados no seu treinamento. Nós vamos falar hoje de 5 dicas básicas, 5 dicas que vão otimizar o seu treinamento. A primeira delas é o aquecimento, sim, o aquecimento, porque muitas pessoas, elas pulam essa parte tão importante em qualquer treinamento. Hoje, exclusivamente, nós vamos falar do treino de ombros. Fique ligado! Então, queridos amigos, nós vamos falar um pouquinho a respeito desse aquecimento tão importante. O aquecimento nada mais serve do que elevar a nossa temperatura corporal, preparar o nosso músculo, preparar as nossas articulações para o treinamento que vem a seguir. Então essa parte não pode pular. E o que a gente tem visto muito é que as pessoas fazem um aquecimento muito curto, muito breve, sem fazer as amplitudes adequadas durante os exercícios que elas farão a execução. Então a gente vai demonstrar aqui no treinamento de ombros, como nós temos 2 articulações, a preparação para esse movimento, o que a gente pode fazer. Nós vamos começar aí com as rotações, ó, simples, em pequenas amplitudes nesse início para a gente demonstrar, né, para a gente aquecer. Para frente também, pode ser uma média aí de 15 repetições, você vai sentindo. A gente trabalha muito com respeito da individualidade biológica, você vai sentindo que vai aquecendo. À medida que isso vai crescendo, essa amplitude vai aumentando, você transfere um pouco mais. Não precisa ser tão rápido porque a gente está aquecendo. E aí para frente também, nessa média, ó. E aí, ó, fazendo umas 15 mais ou menos de cada lado, você aumenta mais essa amplitude, aumenta. O ombro é a única articulação que tem essa capacidade de fazer todo esse movimento, ó, toda essa esfera, né, inclusive que é o nome das suas articulações aí. Isso aí. E aí algumas elevações laterais que a gente pode estar trabalhando, ó. Aí, ó, sempre já aprendendo a contrair essas elevações laterais com essa maior amplitude, olha só. Isso, muito bom. E aí sim, começa a ficar um pouco mais rápido, aí dá uma aquecida geral um pouquinho mais rápida nessas articulações. Excelente. Sentindo que está aquecendo. Uma das coisas mais importantes e que eu trabalho bastante é que a gente faz um aquecimento específico de cada exercício que você vai trabalhar. Por exemplo, se é uma elevação lateral, a gente costuma trabalhar com uma quantidade menor de carga nesse primeiro exercício, que é um aquecimento específico. E aí a gente faz o movimento. Se é uma elevação frontal, da mesma forma, mesmo que aqueceu a elevação lateral, aqui eu vou pegar uma outra porção. Então aquece também essa um pouco antes de treinar. Com peso, se você pega, por exemplo, aí vamos dar uma dica de 20 quilos, pega metade, começa com 10, faz essa primeira e dá sequência no seu treinamento. Desenvolvimento, a mesma coisa, começa com um pouco menor. E aí sim, gente, parece que é chato, mas isso sim é que vai fazer com que você chegue de maneira segura, eficaz, tendo excelentes resultados. O segundo erro mais comum é não isolar a musculatura. No trabalho de ombros, da mesma forma, o erro mais comum é utilizar a musculatura auxiliar do trapézio e dos elevadores da escápula. Vamos ver isso aqui mais de perto, como é que isso funciona no nosso dia a dia? Vamos lá, Stefano. Sem isolar a musculatura, a maioria das pessoas, geralmente isso acontece quando tem carga demais e a pessoa não tem consciência corporal. Eleva junto, ó, não tem trabalho isolado. E aí, gente, isso é muito complicado para nós. Então agora o Stefano vai parar e vai fazer da maneira certa. O que eu preciso? Ter o cuidado. O que eu preciso ter o cuidado?
Eu preciso trabalhar estabilidade onde eu preciso ter estabilidade. Eu preciso trabalhar estabilidade do assoalho pélvico, que nós vamos falar isso sobre um outro dia, que não é entrar o osso, é ter contração, saber distinguir o que é isso, o que isso dá de estabilidade nessa região, assoalho pélvico. Preciso estabilizar minha região abdominal firme, sem mexer, e preciso estabilizar aí a outra cintura escapular. Então esse é o cuidado que eu tenho que ter, isso no lugar. Se isso estiver no lugar, presinho, eu vou elevar os meus braços e isso não vai subir. Então eu tenho que ter esse cuidado, prestando atenção. Todo exercício, ele tem que ter a consciência corporal, prestar atenção, mandar a contração para onde precisa ser mandado. E isso faz toda a diferença. Vamos lá, Stefano, olha a diferença agora. No trabalho, quando ele vai isolar esse assoalho pélvico, essa região abdominal e essa região da escápula. Olha lá. Isso, consciência, não mexe nada, ó. Muito bom, tá demonstrando aqui de maneira bem devagar, né, para que todo mundo possa entender, sem elevar. E esse é um cuidado simples que está ao alcance de todos. O quarto cuidado está justamente nele conseguir fazer esse movimento porque o peso está adequado. Eu não posso fazer isso de maneira veloz, sem controle. Isso vai fazer com que eu ative outras musculaturas como auxiliares. Então é um peso que eu consigo controlar do movimento, é um peso que eu consigo fazer. Então tem que prestar atenção, gente. Não é a quantidade de pesos que vai gerar o treinamento correto, que vai dar resultado no seu treinamento. É o que você consegue controlar. E a nossa quinta dica aí, para que você fique ligado nesses erros mais comuns que podem prejudicar o seu resultado no seu treinamento de ombros, é a variedade de estímulos. É lembrar que nós temos 3 porções no ombros, que essas 3 porções precisam ser trabalhadas, a parte anterior, a parte média e a parte posterior. É lembrar que é necessário fazer exercícios para o manguito rotador, que a maioria das pessoas não faz, e que são os músculos que são os responsáveis para segurar essa articulação do ombro no lugar. É lembrar que nós precisamos dar estímulos e não fazer só a elevação lateral, só a elevação frontal, que nós precisamos dar estímulos diferentes, porque o organismo necessita ter amplitudes de acordo com aquilo que a gente trabalha. Fazer sim o desenvolvimento. O desenvolvimento é um movimento do nosso dia a dia. A gente precisa pegar alguma coisa lá em cima, a gente precisa suspender alguma coisa, às vezes no nosso dia a dia, e com essas musculaturas fortes, elas vão nos auxiliar tanto no nosso dia a dia, no nosso processo de saúde, e com essa musculatura forte, claro, nós vamos ter sempre o melhor rendimento através do seu melhor resultado. Nos vemos nos próximos vídeos.